Gente, vocês estão vendo os 3 policiais rodoviários federais que estão presos, o William de Barros Noia, o Kleber Nascimento Freitas, o Paulo Rodolfo Lima Nascimento, eles que estão, envolvidos na abordagem que levou à morte de Genivaldo de Jesus Santos, 38 anos. Qual a novidade do caso Genivaldo? É que na tarde de hoje, os réus foram denunciados, como a gente bem sabe, pelo crime de tortura e homicídio qualificado. E o que é que fica de fora é o crime de abuso de autoridade que anteriormente estava incluído. A gente vai agora ao vivo com o repórter Lucas Moura, que tem outras informações, inclusive de que o julgamento deles vai ser pelo Tribunal do Júri, como a gente chama aqui, o júri popular. O que é que tudo isso significa, Lucas? Boa noite. Boa noite a você, Mariana. Boa noite também a todos que nos acompanham. Havia uma grande expectativa para saber se o caso de fato iria ou não a júri popular. Nós encerramos o ano passado com as audiências preliminares que foram realizadas e faltava, naturalmente, a decisão do judiciário que veio agora, logo depois desse recesso de final de ano. Ao meu lado está aqui a Monalisa Batista, também a Priscila Mendes, o Lucas Alves, que são advogados da família de Genivaldo e conversam conosco a partir de agora para poder explicar essa situação. E a gente já antecipa uma informação aqui que é interessante, Mariana. O pronunciamento aconteceu, ou seja, haverá júri popular, claro, se recursos que podem ser impetrados não forem aceitos. O júri popular deverá acontecer. No entanto, não pelos 3 crimes que denunciou o Ministério Público e os assistentes de acusação, mas apenas por 2 deles, que são homicídio qualificado e também tortura. Mas quem vai explicar isso melhor para a gente é a Monalisa e os advogados aqui. Monalisa, porque são 2 crimes, então, que estão nessa pronúncia. Você acredita que, de fato, esses 2 crimes são suficientes? Vocês pretendem recorrer para que se acrescente o outro? Como é que está o posicionamento de vocês? Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. A decisão do juiz ela foi muito bem fundamentada, com base nas provas colhidas no inquérito policial e corroborada na fase de instrução. Nós, como assistente de acusação, não pretendemos recorrer, não porque não entendemos que existe o crime. Entendemos sim que existe o crime de abuso de autoridade, mas para que não se prolongue mais a marcação da data do júri. Agora vai abrir o prazo para os recursos, que serão, como você falou, se serão acolhidos ou não, mas nós, como assistente de acusação, volto a reiterar, não vamos recorrer porque é um crime que a pena máxima é 4 anos e queremos que o júri seja marcado o mais breve possível. Esse prazo de recurso que tem a defesa dos policiais, ele é de quanto tempo? 10 a 5 dias. 10 a 5, né? 5 a 10 dias, no caso, naturalmente. A gente tem já, inclusive, Mariana, até para a gente acrescentar informação, já que falamos sobre isso, nós entramos em contato com os advogados de defesa que disseram que já foram, aliás, que ainda não foram oficialmente notificados da decisão e que quando isso acontecer, que eles irão naturalmente se posicionar. E já disseram, inclusive, que se posicionarão pedindo e solicitando em recurso que esse caso não vá a júri popular. Eles recorrerão da decisão da Justiça, do Judiciário. Mas o fato é que, se esses recursos da defesa não forem aceitos, o caso vai a júri. Vocês têm uma ideia de quando é que vai a júri? Eu acho que é uma preocupação também que vá logo a júri, né? Sim, com certeza, Lucas. Pelo andar do processo, que inclusive está muito rápido, justamente porque o caso requer realmente essa agilidade, porque foi um caso que ganhou repercussão no mundo todo e da forma que se deu, esperamos que seja ainda esse ano a marcação, a data do júri seja ainda esse ano. Para a gente entender dentro do processo, o que é que falta ainda? Porque eles foram pronunciados, terá esse período de recurso, o juiz deve vir com a decisão definitiva, se haverá ou não o júri, e depois disso, existe alguma outra etapa ou é só marcar o júri? Depois dos recursos finalizados, vai ser a marcação do júri, somente. Então é mais essa questão do apelo mesmo, de solicitar para que a Justiça Federal marque logo o júri? Sim, com certeza. Que seja, já que a defesa já se pronunciou que vai recorrer, que sejam todos os recursos finalizados o mais breve possível, para que seja marcado o mais breve possível o júri. Uma grande expectativa nesse sentido, é um grande anseio popular, Mariana, e a gente fica, claro, na expectativa, né?
É verdade, viu, Lucas? Eu agradeço pelas informações. A gente segue aqui porque algumas coisas, Lucas, nós abordamos aqui no Cidade Alerta e eu conversei até com a Priscila na ocasião, e você que está aí vai saber explicar ainda melhor, porque depois do Genivaldo sofrer tudo o que sofreu, e a abordagem, só para explicar para você que está em casa, foi em maio do ano passado, a abordagem aconteceu justamente porque ele estava sem capacete, estava de chinelo, seria uma abordagem apenas convencional, o que resultou, infelizmente, na morte dele. Ele foi multado na ocasião e depois de morto recebeu essa multa. Mas não foi só isso. A família só recebe um valor da União há pelo menos 3 meses, está em atraso, o valor é baixo. Conta pra gente esse imbróglio, pra gente entender o que é esse valor, o que é essa pensão. Esse valor é baseado em quê? E mais, o ministro da Justiça, o atual, o novo, também se pronunciou em relação ao caso Genivaldo. A partir disso, ele pede indenização, né? A partir disso, o que a gente pode ter na prática? Quando é? O que muda um ministro falar isso? Com você. Perfeito, Mariana. A Priscila está aqui com a gente também. Eu acho que ela vai nos ajudar a esclarecer todos esses pontos, porque, Priscila, a Mariana fala no estúdio sobre justamente esse outro campo, né? Saindo um pouco da questão criminal relacionada aos policiais, mas as questões de indenização, também de pensão, no caso da pensão, especialmente para companheira e para o filho do Genivaldo. Primeiro, para a gente entender sobre essa pensão. Eles estão recebendo, essa pensão está em atraso, já foi paga, há quanto tempo está sendo paga e qual é o valor? Eu soube, inclusive, que vocês recorreram para tentar subir esse valor. Explique para a gente, por favor. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Lucas. Boa noite, Mariana. Então, Lucas, o que acontece? Nós recorremos, o valor da pensão fixado pelo magistrado foi de R$ 808, sendo metade para o menor e metade para a viúva. Esse valor ele começou a ser pago a partir do mês de outubro, foi o primeiro pagamento. Teve o pagamento de outubro e novembro e o pagamento de dezembro ele foi feito agora, no último dia 6. E justificaram porque houve esse atraso para que o de dezembro fosse pago só em janeiro? Não, até o momento não foi justificado. Inclusive, o juiz, ao colocar a decisão, ele determinou que o dia do pagamento seria dia 30, todo dia 30 do final do mês. E nos 2 pagamentos, porque no primeiro pagamento eles fizeram um pagamento de 2 meses, por ter acontecido um contratempo no recebimento da conta, mas no segundo mês nós já não tinha mais esse contratempo. E nós ficamos até, no momento, sem saber o porquê deles não terem feito o pagamento no dia 30, até mesmo pelas festividades natalinas, virada de ano, e que a família passou sem nenhum tipo de valor, nenhum tipo de recurso no momento. E só depois de tentarmos entrar em contato com a União por diversas vezes, foi que conseguiu o pagamento efetivo no dia 6 de janeiro. Então o pagamento de dezembro foi realizado no dia 6 de janeiro. Exato. Há uma expectativa para que o de janeiro, então, seja pago até o dia 30. Exatamente. É possível que isso aconteça. Exatamente. Mas, paralelo a isso, vocês... Aliás, antes disso, esse valor de R$ 808 leva em consideração o quê? Por que R$ 808? Então, na nossa petição a respeito da pensão, nós estipulamos outro valor. Nós pedimos um salário mínimo inicialmente para o menor, um salário mínimo para a viúva. Mas o juiz decidiu que, diante de uma jurisprudência do STJ, que estaria pagando 2/3 do salário mínimo, tendo em vista do valor que o provedor recebia. Inicialmente foi isso. E que nós, inclusive, já buscamos a majoração desse valor. Como é que está essa ação? Vocês solicitam que o valor ele seja aumentado? Para quanto seria? Então, a gente requer que seja atendido o pedido inicial. O pedido inicial que nós fizemos, que foi um salário mínimo para cada. Nós fizemos esse pedido baseado nos gastos que a família tem. Tendo em vista também que o senhor Genivaldo, por ser o provedor da família, apesar dele receber o BPC, ele fazia alguns bicos que associavam o valor que ele tinha. Bem como a dona Maria Fabiana também fazia alguns bicos que hoje já não consegue, no momento está trabalhando, se entrega integralmente ao lar.
justamente por conta do filho e também por outras questões, situações psicológicas, emocionais e por aí vão. Então, de alguma forma, obviamente, esses bicos, eles não possuem, a gente sabe disso, uma comprovação, pelo menos a princípio, não possuem uma comprovação do ponto de vista de carteira assinada, coisas assim, mas eles existiam e faziam parte da renda familiar. Então, é justo que eles recebam por isso também. Exato, exato. É isso que vocês querem, E é né? isso que nós estamos buscando. E como é que está a situação? É um recurso ou é um outro processo? Não, na verdade é um processo conjunto, né? Quando nós fizemos o pedido da indenização, no próprio pedido nós pedimos também a pensão em caráter de liminar, urgente, né? Para que fosse de fato logo paga. Tratando-se do lado indenizatório, a família agora com esse percorrer do processo criminal se sente confortável e acredita que a União agora faça jus, pagando assim os danos que foram ocasionados com a retirada da morte do senhor Genivaldo. Então há uma expectativa sobre essa indenização. Você acha que de alguma forma o pronunciamento do ministro, do Flávio Dino, através das redes sociais, pode intensificar isso ou trazer um pouco mais de celeridade por parte da União para o pagamento dessa indenização? Então a família, ao receber essa notificação e essa iniciativa do ministro da celeridade no pagamento da indenização, ficou muito feliz. E nós, enquanto advogados, também ficamos felizes por perceber essa iniciativa. Mas nós aguardamos que o Estado brasileiro, ele de fato cumpra, ele honre devidamente, de uma forma justa, com os valores justos, que foi feito, a forma como foi retirada a vida do senhor Genivaldo, não há valor que repare. Isso é certo e sabido por todos. Mas que o pedido que nós fizemos, que nos embasamos inclusive no acontecido lá de George Floyd nos Estados Unidos, a União consiga perceber e tenha tamanho um olhar que consiga identificar que qualquer valor pedido ali, demonstrado o porquê do pedido, ele ainda se torna pouco, tendo em vista que o caso do senhor Genivaldo foi um caso único e que desse caso ele torne-se jurisprudências para casos posteriores que possam vir a acontecer. É importante dizer que antes mesmo desse pronunciamento do ministro, vocês já tinham dado entrada no processo solicitando a indenização, né, conjuntamente com a pensão. A indenização que vocês solicitaram à época foi de quanto? Nós embasamos, como eu falado anteriormente, no valor da indenização de George Floyd. Nós baseamos, na de George Floyd foi 100 milhões de euros. Nós pedimos 100 milhões de reais. Entendi, transferiu para a moeda local e foi o valor solicitado. Foi o valor solicitado. Há uma expectativa em relação a isso, no sentido de quando é que uma decisão pode vir nesse sentido? Há alguma expectativa ou vocês estão mesmo à mercê do que decidirá a União? Nós estamos à mercê do que a União decidir. Nós estamos aí dispostos ao que eles vão querer, na verdade, qual será a contestação deles dos valores, se tem possibilidade, o que eles propõem diante do valor pedido, como eles se posicionam. E é isso que a gente tenta o tempo todo na inicial, pedir, que eles vejam de uma forma justa o valor que foi pedido. Que não há, como falado anteriormente, não há valor montante que repare o dano que essa família do senhor Genivaldo sofreu. A viúva, o filho, a mãe, os irmãos, e também como resposta do Estado à sociedade diante da atrocidade ocorrida. E é importante justamente frisar isso, não é só uma questão de valor de indenização no sentido da família. Eu acho que a forma com que essa indenização será tratada serve até de símbolo, talvez, de alguma forma, do Estado se posicionando e mostrando e dando o recado de que algo assim não pode voltar a acontecer. Exatamente. A família entende assim também? Sim, a família entende assim e almeja por isso, que o Estado se posicione dessa forma como um meio de tentar reparar o dano e que situações como essa não venham a acontecer posteriormente. Eu queria complementar. Sim, fica à vontade. Eu queria fazer uma complementação, Lucas, porque quando a gente entrou com essa ação de indenização, a gente usou o caso de George Floyd, porque é o único caso que chega perto, mas não se compara de forma alguma ao que foi acontecido com o Genivaldo. Então, a gente pede a compreensão, a sensibilidade da União, do Judiciário, para que use esse caso de Genivaldo como um exemplo para o Brasil, porque fora já existe um exemplo e uma indenização justa. Então, a gente espera assim, que aqui no Brasil seja feita essa justiça também, para que outros casos não venham a se repetir. A indenização não é para
Isso não é para enriquecimento ilícito da família, porque não tem como, porque foi uma perda, e não é para tapar a dor, não é para dizer que vai pagar a morte de Genivaldo, não. É para servir como exemplo para todos que, se porventura vier a acontecer fatos como esses, serão responsabilizados, para que não fique impune. É muito mais nesse sentido. Com certeza. A indenização de George Floyd, 100 milhões de dólares. Exato. 100 milhões de dólares. 128. 128 milhões de dólares. Para você ter uma ideia, né, Mariana? Veja que situação. Nos Estados Unidos, onde aconteceu o caso de George Floyd, 128 milhões de dólares. Multiplique aí, arredondando por 5, vai dar algo em torno de 600 e alguma coisa milhões de reais. Ou seja, mais de R$500 bilhão se a gente transferir para a nossa moeda aqui. Então, observe o tratamento que foi dado a um caso que possui suas semelhanças. A mídia, a imprensa internacional tratou como casos que se correlacionavam pela ideia do preconceito e diversas outras questões. E aí o que se espera e o que os advogados estão aqui colocando é justamente isso, né? Que da mesma forma que foi tratado o caso George Floyd, o Estado se posicionando com sensibilidade, entendendo a importância da situação, o mesmo aconteça aqui no Brasil. Não se pode esperar outra coisa, Mariana. Agradeço pelas informações, Lucas. Eles já sabem, mas é sempre bom reforçar que estamos sempre à disposição. E lembrando de George Floyd, é diferente porque a tortura do Genivaldo foi muito maior. Né? Na ocasião, nos Estados Unidos, o George Floyd é imobilizado e morto com o joelho. Mas o Genivaldo teve pés amarrados, teve braços amarrados, durou muito mais tempo. Toda a abordagem que foi filmada, ele foi colocado no chão, no sol, no asfalto, depois ele foi levantado, depois ele foi jogado no porta-malas da viatura, onde ficou por cerca de 11 minutos com gás lacrimogêneo, morreu ali sufocado por asfixia. Então, é uma situação ainda mais grave. Preciso mudar de assunto, seguir aqui com o nosso compromisso comercial, não é isso, meu diretor? Olha só, vou mudar de câmera, vem para um aqui, ó. 70% dos brasileiros sofrem